Na semana passada eu parei aqui. E agora nós precisamos entender um pouquinho o que é o Guiana, esse entendimento, como que nós podemos obter o conhecimento de diferentes entidades. Por exemplo, quando você vê um gelo flutuando no mar, no oceano, você pode simplesmente identificar que aquilo ali o mar, a água, é a mesma, só que está em diferentes estados, né? Um está sólido, o outro está líquido. E existe um certo conhecimento, mas tem que haver também uma certa compreensão das coisas. Tu pode ver a água, né, no gelo e no mar como uma única coisa. Tem que ter, além de você aprender as coisas do mundo, tu tem que ter fazer uma análise daquilo dos diferentes estados, dos diferentes objetos. Então não basta apenas informação. Tu precisa ter um certo tipo de entendimento das coisas para a gente conseguir viver melhor nesse mundo. Quando a nossa mente ela funciona assim, como que a gente absorve esse conhecimento? Quando você identifica um elefante, você entra em contato, tua visão, ele entra em contato com algum objeto externo, a vibração desse objeto externo é captado pelos seus nervos referentes através da visão. Então, essa vibração que chega no seu olho leva a informação para a primeira camada da sua mente. Como que a gente consegue entender isso bem fácil? Vocês estão vendo aqui a imagem na tela. Se eu pedir para vocês, né, olha bem esse elefante. Né? Tu recebeu essa vibração no olho. Agora tu fecha os olhos. Você consegue visualizar o elefante de olhos fechados? Veja se é possível. Conseguiu visualizar? Olha bem de novo o elefante, né? Como que é o desenho. E aí fecha os olhos e visualiza ele. Veja se você visualiza esse elefante. Conseguiram? Conseguiu um pouco? Então, quando você consegue visualizar o elefante, essa parte da sua mente que você vê a imagem do elefante é uma camada da mente mais externa, que chama Theta. É ali que acontece a reprodução das ondas vibracionais do objeto externo. Então, só que ao mesmo tempo que tu está visualizando o elefante, se você analisar bem, você vai conseguir perceber que além de você estar vendo o elefante, você está sentindo que você está vendo o elefante. Tem uma outra camada por trás da mente que tem a percepção, o entendimento daquilo que está sendo imaginado. Né? Você percebe uma parte mais interna da tua mente, consegue, que é o observador, né? Perceber que você está visualizando um elefante, perceber a imagem do elefante. Então a nossa mente tem várias camadas. Então tem essa camada do Theta, depois dessa camada mais tem a camada do ego, né, do eu. O sentimento de eu sou. Né? Então eu percebo as coisas. E aí por trás dessa camada tem uma outra camada mais profunda, mais sutil ainda, que é o sentimento de eu sou, é um eu existencial, que ele percebe aquela parte da sua mente que está percebendo o objeto. Ou seja, você está visualizando o elefante, aí a tua mente está julgando, esse elefante é cinza, ele está um pouco gordo, eu estou com dificuldade de ver a orelha ali, né, de imaginar isso. E ao mesmo tempo tu está pensando isso, vendo o elefante, tem uma outra camada da mente que está observando tudo o que acontece na sua mente, né? Todas as suas ações mentais. Essa camada é uma camada um pouco mais observador, eu sou, né? Eu sou. E aí depois dessas 3 camadas, que são as principais, você consegue entrar em contato com a mente cósmica.
Então você vai mergulhando nas profundezas da sua mente até chegar na essência sua, que é a mesma essência da consciência cósmica, observadora de tudo. Então esse desenho que está aqui na imagem, simplesmente é para dizer assim, para facilitar para nós. Se a tua mente ela pode se mover na direção ao mundo externo, ou ela pode mergulhar internamente e buscar encontrar essa entidade permanente, essa consciência cósmica, que é a origem de onde nós viemos, é a nossa matriz causal. Então é como se você pega um trenzinho, e o trenzinho está se movendo em direção ao mundo externo, né? Aqui, ó. Se você quer conhecer essa entidade eterna e não sofrer com as mudanças do mundo externo, porque tudo nesse mundo é transitório, você tem que pegar esse vagãozinho que está o motor do trem e colocar ele para caminhar na direção contrária, ou seja, fazer um movimento de introversão para dentro. Então tem que mergulhar para dentro. Então quando a gente fala assim, quando a gente conhece alguma coisa nesse mundo, no caso ali o exercício que a gente fez do elefante, nós tivemos uma impressão com os nossos órgãos sensoriais, aquela informação chegou para a mente, a gente podemos dizer que sabemos. Conheço. Mas aí isso é diferente de quando a gente compreende as coisas. Depois que você compreende as coisas, você consegue... É igual você conhecer uma pessoa, né? Você conhece... aqui, vamos dizer, né? Você conhece a Didi. Eu conheço a Didi. Mas agora, compreender a Didi significa você saber como que eu funciono, como que eu me comporto em determinadas situações, como que eu me sinto, né? E como que eu vejo as coisas. Isso é uma compreensão mais profunda. É diferente do que apenas saber. Em cada coisa nesse mundo, nós podemos conhecer algo, que é um conhecimento um pouco superficial, é um conhecimento dessa expressão externa, física, né? Você sabe, isso aqui é um óculos, né? Isso aqui é um óculos. Agora, ali está a Didi, a forma da Didi, é a Didi, né? É a Didi Shivani. Você me vê na rua e fala, é a Didi Shivani. Mas será que você compreende? Não, aí isso é diferente, tem que entender isso. Compreender as coisas é bem mais profundo, né? Por exemplo, eu vou compreender uma espécie de uma árvore, então eu vou saber que a folha daquela árvore, ela é diferente do que qualquer outra árvore, que ela vai dar flor, e você vai conhecer um monte de coisa dessa árvore, não é um conhecimento superficial, tá? E aí a gente também tem um processo, né? A gente está falando de conhecimento, quando você mergulha nessa compreensão de si mesmo, né, colocando a mente a conhecer a si mesmo, voltando a se conectar internamente, buscando a sua própria essência, você está caminhando em direção ao autoconhecimento, ao verdadeiro conhecimento. Esse é o verdadeiro conhecimento, quando você conhece a si mesmo. E Shri Shri Anandamurti ele fala assim, o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento que liberta, né? Ou seja, quando você alcança o autoconhecimento, você se liberta de todo tipo de complexos que te aprisiona e te impede o seu movimento de expansão. E aí a gente precisa também compreender uma coisa bem importante, que nesse mundo transitório, né, tudo está acontecendo em movimento sistáltico. Ou seja, faz um movimento, uma pausa, um movimento, uma pausa, um movimento, uma pausa, um movimento, uma pausa. Então, desde o momento que nós nascemos, o que representa a morte? A morte representa essas mudanças, né? Quando você é criança, você tem um corpo, aí você vira criança, quando você é bebê, você tem, né, uma aparência, quando você é criança, você muda a sua aparência, você passou por um processo de metamorfose. E aí de criança você ficou adolescente virou mulher, né? Se você olhar a mulher do bebê, já não tem mais a mesma expressão, mas ainda você consegue identificar alguns traços lá da infância,
né? Você ainda tem uma ligação. E aí quando você fica idoso, você ainda passou por um processo de metamorfose. Então, nós podemos dizer que o que representa a morte? A morte é uma mudança muito radical, que você perde o fio de conexão entre aquilo que tu era antes e aquilo que tu se torna, né? Então, o processo de morte é uma mudança radical que fica difícil você identificar. Então, você nasce de novo num corpo do bebê. E aí, quando você nasce no corpo do bebê, tu não sabe quem você era antes de nascer, né? Em que corpo você estava. Então, fica muito difícil de identificar isso. Então, aí a gente fala, a pessoa morreu, né? Mas, na verdade, como tudo é movimento e pausa, né? Cada pausa, quando nós fazemos uma pausa, significa que nós estamos experimentando um estado de morte. Nós vamos entender isso já já. Então, por exemplo, quando eu caminho, né, o movimento, eu faço um passo, pauso bem breve e faço outro passo, pauso. Então tem isso, né? Na caminhada a gente consegue perceber isso. Quando eu pulo, eu não fico pulando constantemente, eu tenho que pular, cair no chão, pausar e pular de novo. Então tem uma pausa. Quando eu respiro, a mesma coisa. Nós respiramos ao inalar, tem um movimento, e aí tem a pausa, aí tem a exalação. Isso acontece em segundos. Então significa o quê? Que como nesse mundo tudo está em dinamismo e metamorfose, e o Sri Sri Anandamurti ele fala assim, aquilo que está parado, estático, representa a morte, significa que cada pausa nossa, nós estamos morrendo. Então, isso quer dizer que nós morremos 24.000 vezes todos os dias, nessa pausa da respiração. Porque a respiração, ela pausa e volta de um segundo. O que representa a morte? A única diferença é que, quando a pessoa morre, ela vai exalar, e aí a pausa que ela vai ter depois da exalação não vai voltar no segundo seguinte. Para ela é como se, para nós, né, é como se voltasse, mas para ela, essa volta da inalação vai demorar 1 ano, ou 100 ou 1000 anos, até o momento que ela recebe um corpo novo, né, um corpo novo de um bebê. Então, todos os dias nós estamos passando por esses momentos de morte. Todos os dias. Quando nós conseguimos, nesses momentos de pausa, fazer se a nossa mente está voltada para o autoconhecimento, a buscar essa entidade eterna, principalmente, eu falei isso na terça-feira passada, falando de novo, principalmente na meditação. Por isso que na meditação é muito importante a gente ter um mantra para meditar, porque aí você está fazendo a ideação, né? Eu conduzi hoje, tudo é amor. Então você vai sentir, tudo é amor. E aí nesse momento que tu sente, ao inalar, tudo é amor, nessa pausa, todo o seu sistema, toda a tua pulsação, ela pausa também. O nosso coração, ele tem uma pausa. Então isso representa um estado que você entra em contato com o infinito. E aí no momento que você está ideando que você é o amor infinito, você se torna aquilo que tu pensa. E aí dessa forma você consegue se liberar desses ciclos de nascimentos e mortes. Porque enquanto a mente estiver correndo, né, ali, qual será o destino das pessoas que dirigem todas as suas tendências mentais ou desejos, né, mentais para a matéria crua? O que acontece? Elas vão ficar presas nesse ciclo de nascimentos e mortes. Esse ciclo de nascimentos e mortes. Né? E esse ciclo de nascimentos e mortes representam 3 etapas. Né? Primeiro, a pessoa vai nascer. No momento que ela está dentro lá do útero da mamãe, ela está sentindo que ali está muito confortável. Só que ela está ansiosa para sair. E no momento que a criança, o bebê, sai, aí ela se arrepende, percebe que lá dentro do útero estava melhor. Então ela chora, né? Porque ela tem que... ela pensou que era um lugar muito bom para ela vir,
mas aí ela começa a respirar e sente um desconforto e prefere estar lá dentro do útero. O que acontece? Isso está sendo comparado ao quê? O que isso representa? É um tipo de sofrimento, desde o momento que a gente nasce. Quando o cachorro ele morde um osso, se ele fica roendo muito o osso, ele começa a sangrar, né? A gengiva dele machuca, né? Por conta que ele está roendo e começa a sair sangue no osso. Ele pensa que é do osso esse sangue, mas na verdade é da gengiva dele. Se vir um adulto e perceber isso e tirar o osso daquele cachorro, esse cachorro vai ficar muito triste e não vai gostar. Mas isso foi feito porque foi pelo bem do cachorro, né? E é a mesma coisa. Compara ao sofrimento do bebê. O bebê não sabe que ele pensa que é algo ruim, esse desconforto que ele sente ao nascer, a sair né, de dentro do útero, e ele pensa em voltar, então ele chora. Mas na verdade é o mesmo comparado ao mesmo sofrimento com relação a esse cachorro que está roendo o osso, né? Ele quer sentir um prazer ali que na verdade não é tão benéfico, não é tão bom. Então tem essa analogia assim, só para a gente entender como que é o sofrimento do bebê. Por isso que a gente chora quando nasce. A gente quer voltar. E aí o segundo sofrimento que nós temos na vida é o sofrimento que acontece assim. A segunda é o sofrimento que a gente tem ao longo da vida, né? Existe alguma dor. A segunda bobina é o sofrimento que alguém sofre ao longo da vida. Existe alguma dor, algum choque escondido em tudo. Em sua própria vida, você experimentará poucos dias livres de dor mental. Poucos dias em que não haja pelo menos um pouco de tristeza, um pouco de sofrimento. Ou seja, porque nosso processo evolutivo, nosso movimento em direção ao progresso, ele só acontece quando a gente passa por pequenos choques e coesões para te tirar, né, da zona de conforto mesmo, para você aprender e amadurecer. Então é natural ter esses choques. Então é muito raro a gente às vezes ter momentos que minha mente está, nossa, tá muito, tudo tá muito perfeito, eu tô feliz hoje, muito, muito. Então são poucos, né? Se a gente for olhar, medir, na maioria das vezes a gente sempre está preocupado e, enfim, né, passando por desafios. E aí o terceiro tipo de sofrimento que nós temos na vida, que faz parte desses ciclos de nascimentos e mortes, a gente enfrenta o sofrimento no momento da morte, né? Quando a gente tem que trocar, né, fazer aquele rompimento mesmo e se acaba se desligando desse corpo. Por que a gente sofre? Porque a gente criou ao longo do tempo apego às coisas do mundo transitório. E quando a gente percebe que nós temos esses três tipos de sofrimento, mas ainda assim optamos por estar apegado, aí esse é como se fosse a vida, ela tem é uma corda que tem 3 voltas, está amarrada, 3 voltas e meia. Essas 3 voltas e meias, a primeira é a dor do nascimento, a segunda é a dor que você tem ao longo da vida, e a terceira da morte. E a quarta, ainda meia volta ali, é o apego que tu tem às coisas, mesmo sabendo que tudo, né, a causa de todo sofrimento. Então, a conclusão é que nesse mundo nosso material, tudo é temporário, tudo é muito passageiro, né? Então as pessoas, a mente fica muito extrovertida, correndo atrás de obter a maior saldo no banco, roupas caras, usar adereços muito caros, né, como joias, ou a pessoa fica correndo atrás de fama, nome, reconhecimento. E só que na verdade, essas coisas nada a gente consegue obter permanente. Então aqui a conclusão é que é muito tolice nossa pensar que podemos possuir essas coisas permanentes. Pessoas, né? Todo mundo tem que separar um dia, né, das pessoas também, né? E aí como que uma coisa que nós podemos fazer
é agir como essas pessoas giras, é usar o nosso intelecto para conseguir distinguir aquilo que é mutativo, aquilo que é transitório, daquilo que é permanente. E colocar a nossa energia a se conectar, a buscar aquilo que é permanente. Ou seja, se tornar essas pessoas que ele chama de Dira. Né? Quando você faz a meditação, você está mergulhando para dentro e fazendo o exercício de se conectar com essa entidade eterna, né? Com essa entidade suprema. Quando eu falo consciência suprema, essa consciência eterna, Deus. Então a gente tem que usar o nosso conhecimento, nossa sabedoria, para também alcançar essa entidade. Né? Então ele fala assim, concluindo nas palavras de Shri Anandamurti, Dira sempre manterá suas mentes longe do adruva, ou seja, aquilo que é transitório, e as direcionará para a entidade permanente, Dhruva, que reside dentro. Portanto, o melhor caminho é buscar apenas Dhruva, não a Dhruva. Então, nós não podemos ficar iludidos com os desejos de querer adquirir bens, ou coisas, objetos, porque assim, trazem alguns confortos, alguns prazeres temporários, momentâneos, mas um dia tudo vai ir, né? Aquilo que tu recebe numa mão, você perde na outra mão, né? Então, as coisas duram por um tempo. E a pessoa ela só vai desfrutar o bem-estar, a felicidade, no momento que ela tem aquele objeto ali. Depois, quando ela tem a perca, ela experimenta o sofrimento porque ela ficou apegada, porque ela ficou iludida com essa ideia, com esse sentimento de achar que tudo é permanente nesse mundo externo, né? Então, isso é natural para nós. A mente, às vezes, se apegar a alguns objetos externos, porque ninguém, desde pequenininho, né, a gente foi educado para consumir as coisas, para construir todo um conforto material, valorizando muita matéria, e esquecemos de exercitar esse lado espiritual nosso, né, que é importante. Então, a meditação ela é uma ferramenta que nos mostra exatamente como você acessar essa conexão interna, o seu autoconhecimento. É você com você mesmo, você mergulhar dentro de você mesmo. O meu trabalho simplesmente facilitar esse processo, né, te mostrando como você pode conduzir a tua mente. Né? Essa aqui é a meta mais elevada que tu pode se mover em direção. Né? Nós temos muitas metas e objetivos no mundo material, mas essas metas são secundárias. Além dessas metas, tu tem que ter uma meta maior, um compromisso consigo mesmo, de se autoconhecer, de se autocuidar, se autoconhecer, e aí sim você vai compreender quem você realmente é, e você descobre que você é também essa entidade permanente, essa fonte amorosa, de amor infinito, que a gente tanto fica, né, vibrando como Bhavanan Kevalam. Então, os yogis, eles descobriram isso. A meditação, colocaram eles nesses estados de iluminação, de estado de bem-aventurança. Então, é muito importante a gente seguir o exemplo das pessoas que chegaram nesse nível, né? Os yogis práticos mesmo. Então, os ensinamentos que nós temos do yoga, da meditação, são ferramentas de 7.000 anos atrás, e milenárias, que muitas pessoas alcançaram esse estado praticando, né? E é assim, cada dia um pouquinho, nós vamos nos inspirando juntos aí nesse encontro de terça-feira. Tá bom? Gratidão pelo tempo, gratidão pela companhia. É bem um esforço, tá, gente? Parece tão fácil falar assim, né? Eu falo assim, porque a mente tá assim, né? Voltada, pegada. Mas observa, né? Vamos observar o quanto a nossa mente se apega às coisas e aí volta para dentro, mentaliza, tenta ver no mundo lá fora que tudo é expressão de uma mesma consciência cósmica, e assim você consegue
transcender um pouquinho essa visão de que tudo é matéria separado. Você vê que na essência de cada coisa existe uma consciência suprema, né? Que foi da onde tudo surgiu. E aí você, apesar de estar no mundo material, você está tendo uma conexão espiritual com tudo, né? Tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, enfim, fiquem à vontade. Eu sempre trago discursos de Shri Shri Anandamurti. São discursos bem profundos, mas ele explica de uma forma bem didática, assim, eu acho muito, muito importante, muito legal. E aí eu vou selecionando conforme vou intuindo também, assim, né? Acho que o discurso me escolhe, o universo faz eu escolher o discurso e aí eu vou vindo aqui compartilhando com vocês. Tá bom? Então voltem sempre, se alguém não tem nenhuma pergunta, vou deixar alguns recados aqui. Tá tendo o projeto Yoga para Todos, às 8, todo dia das 7 da noite tá tendo yoga gratuito. Se alguém quiser contribuir, é voluntário, é espontâneo. De manhã também tá tendo um projeto de Yoga das Irmãs, que começa às 6:30 da manhã, de segunda a sexta. Tem aula também de yoga para quem quer fazer yoga sexta e é gratuito também. E nós estamos com um retiro abrimos um retiro, estamos divulgando um retiro que vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de setembro, vai ter um feriado ali, parece, no dia 6. Então vai ser aqui, o retiro em Tara, tá lá no site tá no site nosso, deixa eu ver aqui. Eu coloquei no Instagram também, quem quiser, né, mais informações tá lá, nesse site aqui, Academy, tá? E por enquanto é isso. Esse mês não vai ter a feirinha aqui, né? As meninas ali, Lacíria e a Sônia, não vai ter a feirinha do brechó e distribuição de roupas, porque a gente estamos com poucas roupas, porque doamos, porque veio frio, né? A gente doou as roupas e estamos arrecadando quando tiver um volume legal. Acho que setembro nós vamos fazer, setembro. Uma feirinha aqui, é um projeto, né? Bem bonito. Tá bom, menina? Gratidão, namaskar. Sempre que puderem, terça-feira eu tô aqui 8 horas, esperando vocês. A gente ir meditando e meditando junto, né? Então, a Paula e quem mais era a primeira vez, acho que a Santoshi, essa meditação que eu conduzi, vocês podem meditar em casa com ela, né? Usando esse mantra Baba Nankevalam. Eu recomendo meditar 2 vezes por dia, uns 10, 15 minutinhos de manhã antes do café da manhã e à noite antes da janta ou antes de dormir. Então você medita um pouquinho, é muito bom porque cria espaço na sua mente, você tira um pouco, libera a mente de pensar um pouco na matéria, nas preocupações, né? Tu usa o mantra para criar esse espaço, né? E a Arochana já foi iniciada, né? Muito bom te ver aqui, acompanhando. Então tá, eu desejo bom descanso e até a semana que vem. Bom, grande namaskar.